Vamos lá? Aula sobre os conselhos. Vamos falar nessa aula sobre dois conselhos, o Conselho Nacional de Previdência e o Conselho de Recursos do Seguro Social. Não vamos trazer nessa aula o Conselho Nacional de Assistência Social. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Assistência Social será abordado, será estudado em aula específica sobre assistência social. Tá ok? Então, vamos lá para o Conselho Nacional de Previdência Social. Veja só, nós tínhamos e temos, aliás, na Lei 8.213, ainda o termo Conselho Nacional de Previdência Social, que, na verdade, agora, com a reforma ministerial, passou a ser denominado Conselho Nacional de Previdência e passou também a ser vinculado ao Ministério da Fazenda. Sim, o Ministério da Previdência Social, ele foi extinto em 2016 e a Previdência Social foi incorporada ao Ministério da Fazenda. Então, aquele conselho que está lá na Lei 8.213, é só tirar o social, Conselho Nacional de Previdência, atualmente vinculado ao Ministério da Fazenda. Pois bem, esse Conselho Nacional, ele é um órgão de deliberação colegiada, sim, composto por 15 membros. Por 15 membros, sendo representantes do governo e representantes da sociedade civil. Eu falo que são 3 representantes dos trabalhadores, 3 representantes de aposentados e pensionistas e 3 representantes dos empregadores. Então, 9, mais 3, 3 e 3. E 6 representantes do governo, ou seja, o dobro de 3. Então, o que eu faço? Eu guardo para o Conselho Nacional de Previdência o número 3. Porque eu sei que na sociedade civil são trabalhadores, empregadores, aposentados e pensionistas. 3, 3, 3. 9. Dobra do governo, 6, 9 e 6, 15 membros. Então, são 15 membros, sendo 9 da sociedade civil e 6 do governo. Esses conselheiros, esses membros, né, que compõem o Conselho Nacional de Previdência Social, eles vão ser nomeados pelo presidente da República. Sim, pelo presidente da República, porque trata-se, gente, de Conselho Nacional de Previdência Social. Então, se o conselho é nacional, nós temos a nomeação aí pelo presidente da República e vão exercer o mandato por 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, tá? Então, tem a possibilidade de uma recondução. Agora, aquele conselheiro que faltar, não comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 5 alternadas, né, intercaladas no ano, vai perder o mandato, salvo se ocorrer motivo de força maior justificado por escrito ao conselho, né? Aí tudo bem, tem a justificativa. Agora, esse Conselho Nacional de Previdência, olha pelo nome, nacional. De que ele vai cuidar, esse órgão deliberativo? Ele vai deliberar sobre questões de previdência, mas de modo geral, né? Que atinja toda a questão nacional da previdência. Então, veja lá, o Conselho Nacional, ele tem como atribuições estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Participar sistematicamente da gestão previdenciária, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social,
definindo objetivos, metas, prazos e mecanismos de controle para avaliação de sua execução e acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social e propor o seu aperfeiçoamento. Sim, então são questões relativas a toda a Previdência. Né? Então, se eu não conseguir guardar tudo. Normalmente, quando vem um tipo de questão dessa, vem para você caracterizar, e dá para você caracterizar, que são atribuições em nível nacional. Né? Quer dizer, planos, metas a serem atingidas, propor alteração legislativa, preocupar com isso. Então, é de um âmbito nacional. Né? Por isso, não fico tão preocupada em ficar decorando essa parte. Agora veja, o Conselho Nacional de Previdência, ele se reúne ordinariamente uma vez por mês, todo mês, por convocação do presidente do Conselho a uma reunião ordinária. Agora, pode ser que haja reuniões extraordinárias. A reunião extraordinária, ela é convocada pelo presidente do conselho ou por 1/3 de seus membros. Olha, 1/3 dos membros do conselho são 5 membros, né? Se o conselho tem 15 membros, nós vamos ter aí a necessidade de pelo menos 5 membros para a convocação de uma reunião extraordinária, ok? Agora veja uma questão que nós temos aqui e eu tenho que falar com vocês que nós vamos adaptá-la, tá? Por quê? Porque ela é uma questão de 2014 e em 2014 ainda se tinha a denominação de Conselho Nacional de Previdência Social. Então vamos lá. O Conselho Nacional de Previdência, vamos cortar o social e o S, né, do CNPS, possui como membros, dentre outros, 9 representantes da sociedade civil. Sim, né? São 3 representantes dos trabalhadores, 3 dos aposentados e pensionistas e 3 de quem? 3 dos empregadores. Né? Agora, vamos seguindo. Os membros do Conselho Nacional de Previdência e seus respectivos suplentes serão nomeados por quem? Se é Conselho Nacional, eu já sei que é nomeado pelo presidente da República. Então, eu já vou de imediato cortar a alternativa A. Vamos à alternativa B. Nomeados pelo presidente da República, certo? Certo. Tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos. Certo, o mandato é sim de 2 anos. Vedada a recondução. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque eles podem ser reconduzidos uma única vez. Então, o que eu faço na hora de fazer uma prova? Eu não vou, né? Já vai vou partindo a questão, vou olhando e vou vendo o que tem certo, o que tem errado, né? Não vou querer sair achando que eu sou ótima e já marcando de uma vez. Então, o erro da alternativa B é o quê? Vedada a recondução. Na verdade, tem a possibilidade da recondução uma única vez. Agora, então, vamos para as outras alternativas. Alternativa C. Serão nomeados pelo presidente da República, certo? Tendo os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 1 ano. Errado. O mandato é de 2 anos. Vedada a recondução. Também errado, porque é recondução uma única vez. Letra D. Nomeados pelo ministro da Saúde. Falso, porque é pelo presidente da República. Então, saio fora. Letra E. Nomeados pelo presidente da República. Correto. Tendo os representantes titulares da sociedade civil
mandato de 2 anos, certíssimo. Podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Correto. A alternativa é a correta, né? Então, nomeados pelo presidente da República, mandato de 2 anos e podendo ter uma única recondução. Então, está certinho, a alternativa é a correta, não é isso? Tudo bem, agora vamos para outra questão. Veja só, essa questão agora eu já adaptei, né? Ela também é de 2014 e nós já adaptamos, por quê? Porque lá na época nós tínhamos Conselho Nacional de Previdência Social e hoje a gente tem Conselho Nacional de Previdência. Então, veja só. Com relação ao Conselho Nacional de Previdência, CNP, considere 1. O Conselho Nacional de Previdência é composto por representante do governo federal e da sociedade civil. Certo ou errado? Até aqui nós estamos corretos. Totalizando 11 membros em sua composição. Falso. Nós temos 15 membros no Conselho Nacional de Previdência. Então, falso. 2. O Conselho Nacional de Previdência possui na sua composição 3 membros representantes dos aposentados e pensionistas. Correto, né? Porque são 3 de aposentados e pensionistas, 3 de trabalhadores, 3 de empregadores e 6 do governo. Então, está correto o item 3. Correto aí o item 3. Aí, vamos seguindo. Desculpa, o item 2, né, gente? O item 2, correto. Item 3. Os membros do Conselho Nacional de Previdência e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República. Certo, né? Certinho, Conselho Nacional pelo presidente da República. Agora, o item 4. O Conselho Nacional de Previdência reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 15 dias por convocação de seu presidente. Certo ou errado? Errado. É convocado, sim, para uma reunião ordinária pelo presidente do conselho, mas ele se reunirá, né? Porque o ele puxa o C, ele se reunirá ordinariamente a cada mês, uma vez por mês. Portanto, o item 4 está errado, né? Não é a cada 15 dias, é uma vez por mês. De acordo com a lei número 8.213 de 91, está correto o que consta apenas em. Nós vimos que o item 3 está correto e o item 2. Então, vamos achar a nossa opção. Item 2 e 3. A alternativa correta é a alternativa C, né? A alternativa C é a correta. Os itens 2 e 3 estão corretos. Veja aí, confira a resposta, né? Então, são coisinhas pequenas, mas que a gente consegue, com tranquilidade, fechar a nossa prova. Agora, vamos ao Conselho de Recursos do Seguro Social. Esse conselho, ele é mais ou menos, né? Na verdade, é o novo nome que tem que passou a ter o Conselho de Recursos da Previdência Social. Com essa reforma ministerial em 2016, o antigo Conselho de Recursos da Previdência Social passou a ser denominado Conselho de Recursos do Seguro Social. Um órgão colegiado, agora, gente, integrante do Ministério, tá? Ele está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Nós tínhamos que o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele estava vinculado ao Ministério da Previdência Social, que foi extinto, né? E essa parte de recursos
contra as decisões do INSS, né, esses recursos vão ser levados ao Conselho do Recurso do Seguro Social, que tem que estar vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, até porque o INSS, a autarquia federal, que vai tratar dos benefícios previdenciários, está atualmente vinculada também ao Ministério do Desenvolvimento Social. Então, veja, Conselho de Recursos do Seguro Social, vinculado a quem? A estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social, atuando como revisor das decisões administrativas do INSS, nos processos de interesse dos beneficiários e das empresas, nos casos previstos na legislação. Muitas pessoas podem estar com dúvida por que a empresa, né, ela vai propor recurso contra decisão administrativa do INSS. Por quê? Há casos que a empresa pode recorrer sim. Por exemplo, quando a perícia médica do INSS identifica que aquele benefício do empregado, né, do empregado daquela empresa, tem natureza acidentária, ou seja, decorreu de um acidente do trabalho, a empresa, o empregador, pode recorrer dessa decisão. Por quê? Porque isso afeta diretamente a empresa. Como assim? Ora, quem recebe auxílio-doença acidentário, ou seja, decorrente de acidente do trabalho, tem, após a cessação do benefício, a garantia da manutenção do seu contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses. Então, a empresa tem interesse, né, em recorrer da decisão da perícia que caracterizou o benefício como acidentário. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente já estudou um pouco mais e fica assim, empresas, contribuições. Contribuições previdenciárias estão a cargo da Receita Federal. Então, qualquer coisa relativa a isso vai recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais lá do Ministério da Fazenda. Mas aqui não. Há certos casos que a empresa tem legitimidade e interesse de propor recursos contra as decisões administrativas do INSS. Então, realmente é isso mesmo, né? O Conselho de Recursos, ele vai ser o revisor contra, né, em relação às decisões do INSS. E ele vai ser composto por 29 juntas de recursos que vão julgar em primeira instância, né? Então, em primeira instância, os recursos interpostos contra as decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS em matéria de interesse dos beneficiários e a mesmo das empresas nos casos previstos em lei. Em segunda instância, a composição, nós temos 4 câmaras de julgamento. Todas situadas em Brasília, essas 4 câmaras têm a competência para julgar em segunda instância os recursos interpostos contra as decisões proferidas por quem? Pelas juntas de recursos, que infringirem lei, regulamento, enunciado ou ato normativo ministerial. Então, primeira instância, os recursos passam a ser julgados pelas juntas de recursos. A junta proferiu uma decisão, a parte se sentiu prejudicada, ela quer recorrer, então ela vai recorrer para a Câmara de Julgamento, que vai ser o quê? Ter a competência para fazer o julgamento em segunda instância. E ainda temos na composição do Conselho de Recursos do Seguro Social o chamado Conselho Pleno. O que é o Conselho Pleno? Ele tem a competência de uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados, podendo ter até outras competências definidas no regimento do Conselho de Recursos do Seguro Social. Por que uniformizar a jurisprudência previdenciária?
Ora, eu tenho 4 câmaras de julgamento, né? Pode haver divergência de posicionamento. Então, quando isso acontece, ele vem para uniformizar através até dos enunciados. Então, nós temos os enunciados do Conselho de Recursos do Seguro Social acerca da matéria previdenciária, né? É um órgão administrativo? Sim, né? Da administração? Sim, mas tem os seus enunciados, certo? Então, são essa composição, 29 juntas de recursos, 4 câmaras de julgamento e um conselho pleno, certo? Esse conselho de recursos do Seguro Social, veja aí que eu coloquei a portaria 116, de 20 de março de 2017, né? Que formalmente aí tem a criação do conselho. Ele é presidido por um representante do governo, com notório conhecimento da legislação previdenciária e assistencial, previamente designado como conselheiro e nomeado pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Veja, aqui não tem nomeação pelo presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República, ele nomeia os conselheiros de conselhos nacionais, né? Aqui o conselho está vinculado diretamente a quem? Ao Ministério do Desenvolvimento Social. Então, os seus conselheiros serão nomeados pelo ministro do Desenvolvimento Social. As juntas de recursos e as câmaras de julgamento são também presididas por representantes do governo. São compostas por 4 membros nomeados pelo ministro do Desenvolvimento Social, sendo, veja lá, um conselheiro, presidente da respectiva Câmara ou junta, que presidirá a composição do julgamento. Sim, um representante do governo, um das empresas e um dos trabalhadores. Então, existem 4 membros, sendo que um deles é o presidente da junta ou da Câmara. O mandato desses conselheiros é de 2 anos, permitida a recondução. Agora, olha a diferença. No Conselho Nacional de Previdência fala mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. No Conselho de Recurso, o mandato também é de 2 anos, permitida a recondução, mas não fala que é uma única recondução, né? Pode ser mais de uma recondução, respeitando aí o mandato de 2 anos, né? Então, veja, eu não tenho questões recentes sobre o Conselho de Recursos do Seguro Social, até porque a criação dele, ou a denominação nova e a vinculação a outro ministério é um pouco recente, né? Mas então, o que você verificar na legislação previdenciária que o recurso será direcionado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, leia-se agora Conselho de Recursos do Seguro Social. De 2016 para cá, a gente já viu a preocupação do legislador de colocar Conselho de Recursos do Seguro Social. Você pode verificar no próprio decreto que regulamenta o benefício assistencial do idoso e da pessoa com deficiência, já fala Conselho de Recurso do Seguro Social. Também na parte de acidente do trabalho, lá no artigo 21A da Lei 8.213, Conselho de Recursos do Seguro Social. Então, a gente já vai vendo que já está sendo, né, alterada a legislação na hora que muda outras coisas, tá? Então, fechando aqui a aula, depois você avalia Conselho Nacional de Previdência e Conselho de Recursos do Seguro Social. Por quê? Porque as decisões administrativas do INSS já não estão mais afetas apenas à Previdência, mas à Previdência e o benefício assistencial, né, da LOAS para o idoso e para a pessoa com deficiência. Então, por isso, do Seguro
social, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Clique like